Aí eu orei e pedi a Deus que ele me ajudasse a ser essa pessoa que desvia o furor. Eu pedi ajuda, mas eu me quebrantei. Tá vendo quando a ajuda chega? Quando você se quebranta. A gente quer ser ajudado do jeito que a gente é, isso não funciona. A receita não é Deus que tem que se adaptar a nós, mas nós a Deus. Aí nesse dia, por incrível que pareça, o marido chegou com 4 pedras. E o melhor de tudo, eu não tinha 4 pedras para jogar nele e nem devolvia dele. Uma graça, sabe? E eu, tá, amor, Sobrenatural. tá, tudo bem. Eu consegui lidar com aquilo e eu vi Deus agindo. Então o milagre passou a ser uma coisa corriqueira, passou a ser algo desejado, delicioso. Eu ficava ansiosa pelo que a palavra ia gerar no meu dia. E era um milagre após o outro. Com 3 meses dessa receita, meu marido se converteu. Então, eu entendi como comportamento, o viver o que está escrito é forte. Então, minhas palavras não conseguiram nada. Gente, eu jejuava, eu orava por esse marido, 6 anos, mas eu não tinha testemunho. O poder do testemunho, quando a palavra entra e lhe transforma. Sem palavras. Foi sem palavras. E eu me lembro que nessa época Deus começou a me dar estratégias de conquista. E uma delas foi, quando seu marido chegar em casa, diga a ele, amor, essa é a melhor hora do dia quando você chega. Pô, dizer nada, o Senhor é muito bom. Esse marido autoritário que não me valoriza, se eu fizer isso, perdi totalmente, Senhor. Mas tá bom. Se sente, a sensação do homem carnal é, tô me rebaixando. Totalmente. Né? Sabe? É como se você precisasse humilhar. E então, mas eu vou obedecer, o Senhor está mandando. Eu já estava tendo experiências tão tremendas com ele, né? Então eu obedeci. Foi engraçado contemplar a cara dele. Ele tomou aquele susto assim. Impactou ele, sabe? Sim. Mas o melhor de tudo, eu acho que foi quando Deus disse para mim, filha, eu falando das coisas erradas do marido, né? Eu já buscando Deus e ele daquele jeito. E Deus disse para mim, filha, feche a boca, não fale, ouça mais. Eu fiquei indignada por dentro. Como assim, Deus? Meu marido todo errado, buscando o Senhor e quem tem que ficar calada sou eu. Mas eu obedeci. Está entendendo o poder da obediência? Sim. É mais ou menos naquele texto em que Jesus pede para usar o barco de Pedro, né? E depois diz, lance a rede direita do barco. Mas, Senhor, tentamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu fiz isso. Sobre a tua palavra farei, né? Exatamente. Ele mandou, ele se garante. Não era o que eu queria, nem achava que dava certo, mas eu obedeci. E o marido chegou em casa e eu, oi, amor, como você está? Ele entrou e eu continuei atrás dele em silêncio. Ele olhou para trás umas 3 vezes. Ele disse, depois, ele nem lembra desses detalhes, mas ficou marcado em mim. E daí começou a acontecer mudanças, com a continuidade dessa mudança minha. Meu marido começou a compartilhar coisas, e eu comecei... Já estavam ali conversando. Eu descobri que eu era crítica, que eu cobrava. Então, eu não estava mais fazendo isso. E quando ele começou a abrir o coração, eu me senti, sabe, tão amiga, assim, tão amada, e eu comecei a elogiá-lo, e começou a haver uma mudança incrível no nosso relacionamento. E aí ele começou a ler Bíblia, e teve experiências com Deus incríveis. O poder. Está entendendo? Sim. Ô, pastora, isso que você estava falando, é exatamente nessas obediências que a gente vai começar a ter a percepção do que é a voz de Deus e do que não é. Porque às vezes a gente quer conhecer a voz de Deus e dizer, meu Deus, é minha mente que está falando comigo ou é Deus? Mas é na obediência de quando a gente ouve e obedece que a gente vai começar a perceber quando é Deus e quando não é. Olha só, Deus nos deu características dele. Então, consciência é uma característica de Deus, né? Essa intuição, essa consciência, isso vem de Deus. O que é que Deus faz? Ele usa a nossa consciência, porque é um canal dele, já está aberto, acessível. Então, à medida em que eu vou me quebrantando e ficando atenta, né, eu perguntar a ele é pai fala. Né? Ele começa a usar a voz da consciência. No início, a gente pode até ficar assim meio insegura, é natural. Eu gosto muito do exemplo.
Se a gente não se conhece, eu ligo para vocês. Quem está falando? Ô, pastora Eliane. Oi, pastora Eliane, tudo bom? A gente conversa. Eu vou ligando. Vai chegar um dia em que eu ligo e você, oi, pastora. Entendeu? Essa familiaridade Sim. com a voz. Sim. Então, ele vai falando na nossa consciência e vai gerando essa intimidade vai Isso. acontecendo. Você vai conhecendo a voz dele Você vai como você conhecendo. conhece É natural. É Ele natural. usa os canais naturais.